tempo não, vambora pro vídeo. E eu fiz uma versão nova em 2023, que era assim. Eu vou postar de novo isso depois. Como seria se Guardiola fosse anunciado como técnico do São Paulo no ano que vem? Janeiro. Apresentado para mais de 58 mil pessoas no Morumbi, com presença de dirigentes, artistas, influencers e, claro, conselheiros no palco, né? Uma grande festa. Fevereiro e março, estreia no Paulista, com jovens de Cotia e sofre 3 derrotas seguidas. A torcida apoia. Ainda se adaptando, ele perde clássicos na primeira fase e nas redes sociais começam as primeiras reclamações. Abril, maio, sofre contra o Mirassol, mas chega na semifinal do Paulista contra o Corinthians. Gol de Luciano elimina o rival. O 10 é aclamado. Mas o São Paulo perde pro Red Bull Bragantino na final. Caleri perde pênalti e é chamado de pipoqueiro por parte da torcida. Mas nem novela coreana tem. Cara, e é tudo praticamente Qual que é o nome real. agora dessas? 2023, 2024? Dorama, né? Os coreanos são dorama, né? Junho, torcedores fazem tuitaço, hashtag fora Pardal. Começo turbulento no Brasileirão. Fora Guarda de Pardal. Guarda de Pardal, começo turbulento no Brasileirão, com empates contra o Bahia e o Cruzeiro em casa e derrota pro Sport. A gente perdeu pro Sport esse ano, né? Perdeu. Curiosamente. Esse post é antigo, hein? Julho, agosto, diretoria diz que Guardiola está prestigiado no cargo. Nome de Lucas Moura é ventilado pro time. Olha, e ele foi contratado. Após 6 jogos sem vencer, conselheiros fazem pressão por Celso Roth. Ele faz o feijão com arroz, entre aspas. Anunciado pacotão com reforços da China e MLS. Faltou aquela declaração de que ele não se adaptou ao futebol brasileiro. Pois é. Cara, isso tudo feito há anos atrás. Setembro. Com 13 jogadores no DM, há 4 meses, o time briga para sair do Z4. Guardiola faz apelo ao elenco e torcida para apoio. Outubro. Diretoria aceita a oferta do Boca Juniors e vende Caleri a contragosto do treinador. Abre aspas. É preciso salvar o caixa do ano. Isso. Cara, nada disso parece que tá acontecendo agora. Não, parece não, tá. Aí novembro. Após derrota para o Vasco, a gente perdeu pro Vasco esse ano em casa, né? O clima fica insustentável. Guardiola é demitido em São Januário. Torcida comemora e diretoria anuncia Dorival para tirar o time do Z4. Dezembro, jogadores que permaneceram mostram serviço e correm nos últimos 3 jogos. Dorival salva o time do rebaixamento e é demitido. Diretoria define Milton Cruz até o Paulistão, enquanto busca treinador. Detalhe, Milton Cruz está no São Paulo e tudo isso que você falou aconteceu. Cara, Só mudou os personagens. ano a ano é essa merda. É tudo igual. Só mudam os personagens. E claro, não significa que então tá vendo, você tá admitindo que... Faltou só vender toda a base, né? Faltou. Peraí. Porque até então o São Paulo vendia bem. Calma. Só faltou vender toda a base. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, É Simpsons isso aqui? é que nessa Pois época aqui, o São Paulo vendia bem ainda. Isso é 2018. Cara, tudo é igual. 2018, são quase 10 anos atrás, cara, é tudo igual. E aí, claro, vai ter gente falando, tá vendo? Então a culpa não era do Zubeldia. Cara, também é. Mas... Da parte de campo, Da parte de campo, sim. Só que assim, se você trocar o nome aqui, você pôr o Jürgen Klopp, sei lá, e trocar só os nomes, é a mesma coisa todo ano. É todo ano. E quem que tá lá nesses anos todos? A mesma gestão. A mesma gestão, os mesmos São Paulo personagens. estava largado institucionalmente e que isso chegaria ao campo. E que não tinha projeto Libertadores, pinóia alguma, já que o time nem jogar mais em casa vai jogar, né? Ninguém do São Paulo está remando pela Libertadores, isso chegou ao campo. A questão do Crespo, talvez o último suspiro do São Paulo de competitividade tenha sido no jogo do Palmeiras. E a minha grande dúvida era o que aconteceria depois do jogo do Palmeiras, já sabendo que o São Paulo poucas vezes jogaria no seu estádio novamente até o final do ano, embora a diretoria estivesse escamoteando isso. É só verificar a agenda de shows. Depois eu vou repetir a sugestão que eu dei para a torcida do São Paulo protestar durante os shows do Morumbi. Um protesto divertido, tá? Mas depois eu dou. Vai dar briga. Vai dar briga? Você acha que vai dar briga? Não. Depende. De rock, Depende. Protesto às vezes dá briga, né? Às vezes protesto, depende da... né? Depende da situação, né? Mas isso é outra conversa. A coletiva do Crespo, Tironi, acho que ela tem o desânimo e o sincericídio, tem um foco principal, que é a questão médica, né? Vale lembrar que do jogo do Palmeiras para o jogo do Grêmio, o São Paulo perdeu 3 jogadores machucados treinando. Ele já tinha uma série de... Aliás, 4. Tem que incluir o Dineno nessa também. 4 jogadores treinando. E perdeu um quinto, o Wendel, com 10 minutos de jogo. Quando até começou o jogo bem, até os 30 minutos de jogo, o São Paulo dominou o Grêmio e tudo mais. E eu acho que e depois da saída do Wendel, no final do primeiro tempo, o Grêmio melhorou e ganhou o jogo, fez o primeiro gol e o São Paulo dissolveu.
com uma péssima atuação coletiva e muito ruim do técnico. Escalou mal e mexeu de uma forma desastrosa. Disso, na coletiva, ele falou pouco. Ele falou muito dos problemas com os quais ele convive diariamente, dizendo que alguns colegas podem pensar num objetivo mais à frente, na semana que vem, mas eu não, porque cada dia eu tenho uma má surpresa, né? Até foi de estranhar o sincericídio do Crespo. Eu acho que o efeito imediato disso é uma revisão completa nas questões. De novo, hein? Nós estamos falando isso há quanto tempo, hein? Revisão completa das questões físicas de preparação do São Paulo. Imagino que uma das condições para a permanência, para a continuidade do Crespo no ano que vem. Porque esse ano já era. E desde que ele entrou, acho que ele deixou claro que o futebol dele, o futebol que ele entende hoje, é um futebol que quase todos entendem e defendem. O Abel do Palmeiras, então, muito mais. É um futebol físico e saudável. Você precisa de força para jogar futebol, para enfrentar adversários. Ainda mais quando você não tem os melhores, tecnicamente falando. O São Paulo é um time que não tem nem os melhores tecnicamente, nem força. Né? E acho que o Crespo toca nesse ponto. Mas esse é um dos pontos. Né? Que ele... E, assim, na realidade, o que o presidente do São Paulo precisa fazer, ele que deu uma entrevista coletiva agora, depois de 5 anos, é deixar claro o que ele quer do futebol do São Paulo para 2026. Com quem ele quer dirigindo o São Paulo em 2026, no departamento. Se ele quer o Crespo, com quais jogadores ele quer, qual é o plano que ele tem para o futebol em 2026, já que em 2025 ele não teve plano para o futebol. Ele mal fala do futebol. E para ilustrar essa crise médica, que é novo capítulo do dia, a gente brincava, mas não deixa de ser elucidativo e ilustrativo, que o próprio presidente do São Paulo alegou contusão para não ir para Porto Alegre, certo? Então, não deixa de ser simbólico, né? Mas é isso. São Paulo está à deriva. A gente usou tanto a imagem do navio, da rota, para evitar o iceberg e o Titanic, o naufrágio financeiro, que até eles tentaram, eu acho que conseguiram mudar minimamente o leme, só que o capitão do navio sumiu. Então, o navio ele não se chocou com o iceberg ainda, mas ele não tem capitão, ele está à deriva no mar. Jogo heróico de Fortaleza e teve toda a mobilização para o jogo contra o Palmeiras, e no jogo do Palmeiras aconteceu o que a gente viu. E aí, voltou a estaca zero. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Acabou. Né? Não acabou. O jogo do Palmeiras ainda tinha um resto de mobilização do time e da torcida. Aconteceu o que aconteceu. O Ramon Abate Abel está fora. E o São Paulo está... voltamos a estaca zero. E aí? O Casares perde todas as divididas. O time está certo. E o recado para o torcedor é: nós vamos jogar na Vila Belmiro. Então, o último a acusar o golpe, o torcedor já tinha acusado antes, foi o Crespo. E aí, como técnico do time, é um problema, né? O São Paulo não... A presidência do São Paulo aí é a segunda coisa mais difícil de explicar. Mas ela vem de um afastamento da presidência do São Paulo dos objetivos esportivos desde o começo do ano. Ela se distanciou, a presidência do São Paulo, do futebol. É como dane-se o futebol. E o meu objetivo é fechar no azul. Sendo que as coisas elas são misturadas. Né? Fecha no azul como? Com o futebol dando resultado. Vendendo o jogador, ou ganhando o campeonato, ou não sei o que lá. É assim. Então, eu acho que o Casares se perdeu completamente no segundo mandato dele. E aí, aquilo que ele computava ou se gabava de ter reconectado o torcedor do São Paulo com o time, de ter enchido o Morumbi, que é uma falsa verdade. Isso começou em 2017, com o São Paulo quase sendo rebaixado, aquela mobilização, e o estádio começou a encher. E passou a encher todos os dias por causa do metrô, não por causa do Casares, e não por conta da obra do piscinão lá. Ele ajudou, sim, com o tal, mantendo o setor popular, mas ele largou. Ele largou o setor popular, ele se distanciou do torcedor e do time. Então, se o comando central está nem aí para o futebol, isso vai ter um efeito cascata até chegar no campo e na torcida. Ontem, depois do jogo, a torcida lamentava, porque o São Paulo foi absolutamente apático e omisso,
E segundo, porque o São Paulo tem 38 pontos. E você não consegue olhar para o São Paulo chegando nos 45. Outra preocupação de muitos São Paulinos era, cara, não vai chegar nos 45, faltam 10 jogos e não chega nos 45. Não acho que o São Paulo vai correr risco de rebaixamento, não se trata disso, mas ele corre risco de não ir para a Libertadores. E aí você começa a discutir, a Galápagos vaza que quem está gastando mais dinheiro do que devia é o Departamento de Futebol. E o Departamento de Futebol tem números muito avassaladores para dizer que não é isso. O futebol custava 520 milhões de reais. Nesse ano o São Paulo não comprou nenhum jogador por algum preço, tipo 10 reais. Daí, 10 real, 1,99. Não tem. Todos os jogadores eram por custo zero. Então como é que você vai cobrar da diretoria de futebol que o São Paulo não apresenta desempenho? Se você não contrata ninguém. Ah, mas tem um jogador de 3 milhões de reais que não está conseguindo jogar. Mas ele tem uma fratura de 3 vértebras. Ele teve uma queda e quebrou 3 vértebras. É muito mais grave do que as 3 vértebras fraturadas do Oscar. Muito mais grave é você ter uma sequência de lesões musculares como a do Wendel. Chega num jogo contra o Grêmio, o lateral direito não pode jogar, o Cedric. O lateral esquerdo não pode jogar, Enzo Dias. O lateral esquerdo que entra e joga com 13 minutos está fora do jogo. Com lesão, com dor muscular. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo no São Paulo. Só que, assim, tem um culpado específico? Não, é a gestão de um modo geral. Por outro lado, por que o Crespo, em 2020 e 2021, quando saiu com um monte de lesão e agora acontece a mesma coisa? É só uma coincidência? É o departamento de futebol, de fisioterapia, ou de fisiologia, ou de preparação física que está pecando? Ou é da comissão técnica do Crespo, que força mais do que devia? Você não pode ter 9 jogadores machucados, a cada 10 dias tem 9 diferentes. Não, olha a lista, gente. Eu vou até falar rápido aqui, porque senão a gente se perde aqui. Tem o Cedric, o Tolói, Enzo Dias, o Cedric e o Enzo Dias sendo reavaliados. O Wendel ontem, né, perdeu com dores na sola do pé esquerdo. Luan, Oscar, Caleri, Rian Francisco, Dineno, André Silva. É muito jogador, é mais do que o time inteiro. E toda essa decepção, essa tristeza com esses dados aqui, a gente viu na cara do Crespo na coletiva de ontem. Vamos ponto BR é que o São Paulo, né, suspeita de uma ruptura da fascite plantar, uma condição dolorosa que causa inflamação na face plantar, um tecido que vai do calcanhar até os dedos do pé. Claro, o Wendel será submetido a exames nessa sexta-feira, mas os bastidores, né, a avaliação dos bastidores do São Paulo é de que ele realmente irá perder a reta final da temporada. Então, com mais uma lesão, né, um setor que volta a ganhar críticas não só internamente, mas também da torcida ao departamento médico do São Paulo, né? Realmente são muitas lesões e também acredita-se que é uma falta de efetividade na recuperação desses atletas. Então, o departamento médico do São Paulo voltando a receber muitas críticas com o Wendel, Bruno. Agora já são 9 jogadores lesionados, realmente uma situação muito difícil para o técnico Hernan Crespo.